Vamos continuar com o nosso ciclo de conferências. Eu tenho o maior prazer em apresentar para vocês o Guilherme Rodrigues. O Guilherme Rodrigues é amigo nosso aqui de Ribeirão Preto, atualmente trabalhando na USP, também na Barão de Mauá. Ele é professor da disciplina de Neurologia do Centro Universitário Barão de Mauá e médico do setor de distúrbios do movimento e neurologia cognitiva do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A sua principal linha de pesquisa está associada às doenças neurovegetativas, neurodegenerativas. Bem, eu só quero dar um lembrete para vocês que a proposta que nós fizemos com o Guilherme é exatamente para ele poder enriquecer o nosso encontro com informações de uma linha extremamente importante para nós espíritas, que é conhecer o avanço que tem tido na ciência em relação à compreensão do cérebro humano e avançando inclusive sobre os sentimentos, as emoções, as percepções paranormais. O Guilherme é um entusiasta de todos os estudos de parapsicologia. Nos últimos 2 anos, que nós tivemos 3 anos, tivemos esse contato, foi com ele que a gente pôde pegar alguns trabalhos muito interessantes sobre isso. E a proposta nossa então é essa, ele poder apresentar essa forma com que ele apreende questões do ser humano, com o conhecimento que ele tem sobre uma área extremamente interessante e instigante, que é a neurociência. Então, com vocês, fique à vontade, o Guilherme Rodrigues. Como a dinâmica das outras vezes, ele vai ter o tempo de preleção, vocês podem encaminhar para nós durante isso perguntas por escrito, ou ao final a gente deixa em aberto. Mas não precisa se preocupar em mandar as perguntas só no final, pode ir mandando já, para a gente poder organizar e quem sabe sempre tem mais perguntas e mais respostas. Muito obrigado. Vamos lá, Guilherme, com você. Bom, boa tarde a todos vocês. Eu gostaria inicialmente de agradecer à equipe do Caminhos, e em especial ao Léo pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria, assim, de início já parabenizar vocês todos, porque pensar espiritismo como vocês pensam, eventos como esse, é algo muito importante. Muito importante para a doutrina, muito importante para todos nós como seres humanos. O meu trabalho aqui não vai ser muito fácil, porque é um tema bastante complicado e a gente vai tentar trazer conhecimentos que são altamente especializados de uma forma mais simples. Se eu falar de uma forma muito complicada, eu peço que vocês me interrompam, eu peço para repetir, tentar explicar melhor, isso aí não tem o menor problema nesse respeito. Os slides eu fiz no Macintosh, a gente teve que transferir para Windows, então eu acho que pode ser que tenha alguns erros de formatação, eu peço já desculpa de antemão se isso acontecer. E esse sistema aqui do COC é algo totalmente novo para mim, então eu vou apanhar um pouco, eu vou pedir a paciência de vocês por isso. Então, o tema que a gente se propôs a falar seria sobre consciência e livre-arbítrio, né? Mas uma visão neurocientífica, certo? Não vou falar aqui de visão espírita sobre isso, e como é um terreno muito inóspito, vocês não saiam daqui com o coração muito apertado, nem muito preocupados com as coisas que eu vou falar, tá? Procure pegar o básico, a ideia essencial, ver que é um caminho ainda, não é nada que nós já tenhamos respostas definitivas, né? E que tragam esses conhecimentos para dentro do conhecimento espírita que vocês têm. E talvez essa soma possa trazer algo novo de importância para todos nós. Aqui, esse primeiro slide foi só para trazer a dimensão do meu problema aqui, né? Quer dizer, à direita eu tenho a foto do mapa onde se localiza um grande colisor de hadrons na Europa, que é conhecido por CERN, que é um local onde atualmente se fazem as pesquisas mais importantes a respeito de física quântica, no início do universo, onde se espera achar o bóson de Higgs, que seria a partícula que deu origem a toda a matéria, certo?
Quer dizer, nós estamos muito avançados na questão do surgimento do universo. Esse senhor aqui, Craig Venter, não sei quem acompanhou nas notícias essa semana na TV, ele conseguiu criar um DNA totalmente por computador, totalmente sintético, e inoculou esse DNA numa bactéria e ela se reproduziu e viveu novamente. Né? Para alguns seria essa a chave da vida. Né? Então, quer dizer, nós estamos avançando muito também no entendimento da vida. E a consciência, onde é que nós estamos? Nós estamos muito atrás ainda, certo? Bom, eu vou falar 3 slides sobre o Espiritismo para vocês. É um assunto que vocês sabem muito mais do que eu. Mas só trazendo um pouco da opinião do criador, nos chamam codificador, sobre o que seria o Espiritismo. No livro que é Espiritismo, ele fala, né, uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Eu vou usar o laser com a ciência prática, ele consiste em relações que se pode estabelecer com os espíritos. Com filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. No próximo slide, ele traz de uma forma mais clara: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, de suas relações com o mundo todo. Então, é interessante que essa definição de Kardec o Espiritismo é uma ciência. Certo? Então, agora eu cheguei, estava ali enquanto eu esperava começar, estava vendo os pôsteres, e um dos pôsteres é sobre a concordância universal dos ensinos dos espíritos. E tem uma frase lá bem taxativa: o Espiritismo é uma religião. Eu não vou entrar no meio dessa questão, não cabe muito discutir se é religião ou se não é religião, se é ciência, se não é ciência. Mas eu acho que é algo muito importante a gente ter uma ideia de onde é que a gente se localiza. Será que nós encaramos o Espiritismo como religião ou encaramos o Espiritismo como ciência? A minha humilde opinião, como pesquisador, é que é algo meio difícil de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Filosofia, ciência e religião. Então, o que eu me lembrava que ele falava que era uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais. Mas, se a gente continuar olhando as descrições, ele traz uma descrição assim, bem clara de como o Espiritismo deveria se portar. Né? Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. É uma mutabilidade dentro do Espiritismo, algo previsto por Allan Kardec, no livro Antigo. Por que eu disse que os dois seriam meio incompatíveis? Por causa dessa tabela aqui. A religião é baseada em grandes revelações. Né? A tábua da lei, que o Cristo trouxe dentro dos evangelhos, né? E a ciência é baseada em descobertas. A religião, por ser revelação normalmente de figuras eminentes, de profetas, ela é constituída por dogmas. O que aquele profeta, aquele líder falou, lá é irrefutável, intocável. A ciência é constituída por evidências, e se eu for usar uma linha mais pomperiana, quer dizer, a ciência mais moderna possível, eu diria que a ciência é constituída por hipóteses. A ciência não poderia nunca saber exatamente o que é verdade. Chegaria a hipóteses do que seria verdade. Então, são coisas bem diferentes. A religião é constituída por rituais. A ciência tem uma metodologia científica própria, clara e imutável, que vai evoluir com muito tempo. A religião ela é constituída por livros sagrados, né? E às vezes eu tenho dúvidas se o Espiritismo também não tem seus livros sagrados, quando eu ouço falar Pentateuco e entre outros. A ciência baseia seus conhecimentos em periódicos, e o periódico que foi lançado há 50 anos atrás ele tem um valor histórico. Certo? O periódico mais importante é aquele que falou que saiu. A religião, ela, por fim, ela é estática, e a ciência ela é dinâmica e mutável. Então são coisas, na minha opinião, pessoal, são bem diferentes. Só para a gente prosseguir na discussão do tema de hoje. Bom, a relação entre mente e cérebro é algo
ponto crucial dentro do que a gente está disposto a discutir aqui hoje, né? Existem, diria, várias correntes, mas eu, tentando ser bem sintético, duas correntes principais, certo? A corrente dualista, que fala que existe uma mente e uma alma, desculpa, a mente e o corpo, né? A alma e o corpo físico são coisas diferentes. E uma corrente monista, que fala que tanto a alma quanto o corpo são tudo uma coisa só. O maior representante dessa corrente seria o Descartes, dessa Spinoza, que fez todo o trabalho dele em cima da crítica ao trabalho de Descartes. O modelo proposto por Descartes, inicialmente, então, talvez foi uma das primeiras propostas para se tentar se explicar como é que o cérebro funcionava. Eu vou estar passando isso para vocês agora. Ele considerava que dentro dos ventrículos cerebrais, que seriam cavidades que existem dentro do cérebro, seria ali o local onde o espírito ficava, certo? E o deslocamento do espírito através desses locais produziam as emoções, os movimentos e por aí. Essa foi a primeira ideia que Descartes teve. E essa pequena válvula que ele coloca aqui seria a pineal. Ele achava que a pineal fazia essa regulação. Houve aqui um erro anatômico enorme. A pineal ela não está localizada nesse sistema ventricular, está fora dele. Mas essa foi a ideia que se tinha naquela época, do século XVI. Bom, mas isso foi evoluindo com o tempo, né? E no século XVIII, Franz Joseph Gall foi o primeiro a trazer a ideia de que partes do cérebro teriam funções específicas, certo? Então a mente, na realidade, não seria uma entidade única, e sim seria dividida em várias partes do cérebro. Aqui vocês podem ver os primeiros desenhos. Então ele achava que uma parte seria responsável pela leitura, uma outra parte pela escrita, outra pela linguagem, pela fala, pelo movimento. Mas isso muito dentro do campo teórico, ainda nada muito prático. Ele desenvolveu a frenologia e depois se viu que são uma ciência totalmente incorreta, mas a ciência da evolução histórica. E Paul Pierre Broca, lá no Saint-Péternelle, foi talvez o grande cientista a mostrar a realidade desse fato. Ele estudou muito tempo um paciente chamado Tan. E esse paciente chamado Tan, ele recebeu esse nome porque ele só falava Tan, não falava nenhuma outra palavra. E aí esse paciente veio a falecer e ele fez uma autópsia desse paciente, porque ele observou que havia uma lesão desse indivíduo no lobo frontal. E aí ele determinou que aquela área era especificamente a da linguagem, se confirmou depois. Então, foi o primeiro momento em que nós temos a ideia certa de que existem áreas no cérebro responsáveis por funções específicas. Muito bem. Mais ou menos uns 100 anos depois, esses cientistas alemães começaram a estudar essas áreas com mais detalhes, usando uma técnica revolucionária. Eles pegavam o cérebro de cachorro e davam choques em determinadas regiões do cérebro dos cachorros e viam que se desse uma determinada área, mexia uma pata, dava um choque em outra área, mexia outra pata. Então eles começaram a determinar as áreas da motricidade dentro dos animais. E daí, sair do animal para ir para o ser humano, foi um passo só, né? Então, também alemão, Friedrich Krause, vocês dizem como isso é recente, né? 1857. Ele ia operar pacientes e cabeça aberta, ele fazia alguns choques em algumas regiões e ali ele observava que se mexia uma perna, um braço, né? Baseado nesses estudos foi possível determinar com exatidão algumas áreas bastante importantes, como por exemplo a área da linguagem, a área da visão, por exemplo. Para a gente então, ponto claro dentro da neurociência não há dúvida, existem áreas cerebrais diferenciadas responsáveis por funções como andar, falar, escrever, ler, fazer cálculos matemáticos, por aí. Mas e a personalidade da pessoa? Existe alguma relação entre o cérebro e a pessoa ter uma personalidade mais adequada ou inadequada? Essa pergunta foi respondida inicialmente em 1849. Né? Esse é um dos casos mais citados dentro da psicologia, o caso de Phineas Gage. Não sei se alguém já ouviu falar do caso desse paciente. O que aconteceu? Ele era um trabalhador
de uma linha de trem dos Estados Unidos, e durante o momento em que estava colocando uma estaca no chão para fazer a linha de trem, houve uma explosão de pólvora e a estaca entrou sobre o maxilar dele, atravessou o crânio dele, causou uma lesão no lobo frontal. O Phineas Gage, milagrosamente, que naquela época existia antibiótico, ele sobreviveu. Só que quando ele voltou, o que aconteceu? Ele era uma pessoa responsável, trabalhadora, ele foi uma pessoa irresponsável, mentirosa, faltava o trabalho, arrumava confusão, certo? Quer dizer, foi o primeiro caso em que uma modificação no cérebro causou uma modificação do comportamento. E aqui a gente entra já num primeiro choque em relação à questão do espírito, mas como se o espírito está acima disso, né? Quer dizer, como é que se o espírito dele era inicialmente irresponsável, ou ele se tornou depois do acidente? O que o acidente teria influenciado na questão espiritual, né? Aí a resposta que se dá a isso seria: olha, por melhor que seja o violinista, se o violino está estragado, ele não vai tocar bem, né? Mas isso é uma tentativa de se explicar o fenômeno, não é uma explicação final para o que acontece nesse caso, certo? É apenas uma forma de se tentar explicar. Bom, hoje, o que a neurociência sabe? Bom, o cérebro está relacionado, dividido em inúmeras partes, cada parte com suas funções. Então, só para vocês terem uma ideia: função da visão, função da audição, função da linguagem, aquela área que eu falei de Broca está aqui relacionada a essa região, funções comportamentais, por exemplo, essa área que move, né? Não sei se vocês já ouviram falar, antigamente se fazia uma cirurgia chamada lobotomia, né? Pegavam pessoas agressivas e cortavam o lobo frontal, né? As conexões do lobo frontal, e o paciente ficava totalmente apático, perdia a agressividade, quer dizer, uma alteração comportamental realizada através de uma alteração direta no cérebro, né? Muito bem. Bom, aí até aqui tudo bem, tá? Acho que totalmente inteligível, aceitável. Agora nós começamos a entrar numa questão um pouquinho mais complexa: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma função da mente ou uma função do cérebro? Existe uma diferença sutil nisso. Bom, o que a neurociência tem para dizer a respeito disso? Bom, livre-arbítrio seria uma habilidade de fazer escolhas, certo? Todos nós podemos fazer escolhas, a princípio. E quando nós fazemos uma escolha, nós temos vários pontos que nós levamos em consideração. Por exemplo, uma recompensa a curto prazo ou a longo prazo, certo? À medida que a gente vai envelhecendo, nós começamos a pensar mais a longo prazo. Chegar para uma criança de 5 anos: olha, se você fizer isso, você vai ganhar uma bicicleta no Natal. Pode desistir, ele não vai pensar a longo prazo, pensa sempre a curto prazo, né? Nós levamos em consideração prazer, sofrimento. Então, aquela medida, aquela escolha, se vai me gerar prazer ou sofrimento. Se me gerar prazer, a tendência, eu escolher isso. Se me gerar sofrimento, a tendência, eu nunca mais escolher isso. Como comportamento, como condicionamento do comportamento. Nós pensamos também se isso vai trazer uma repercussão só individual ou uma repercussão coletiva, né? Um pensamento coletivo. Isso é uma outra forma que nos leva a fazer escolhas, né? E o livre-arbítrio traz em si um outro conceito de responsabilidade individual. Se eu posso fazer escolhas, eu tenho a responsabilidade sobre essas escolhas, certo? Muito bem. Qual que é a opinião dos grandes pensadores da humanidade a respeito do livre-arbítrio, né? Porque nós vivemos numa sociedade judaico-cristã, né? Então, mas a gente acha que a nossa opinião é que a prevalecente em toda a época da humanidade, na realidade não é. Por exemplo, Platão achava que as escolhas dependiam da hereditariedade e do meio, certo? Sêneca, que foi um contemporâneo de Jesus, achava que era o meio que fazia as pessoas terem as escolhas. Nosso tipo de comunidade, a gente acredita que o livre-arbítrio depende do homem, né? Por isso a gente recebeu os 10 mandamentos: faça isso, não faça aquilo, né? Depende de você fazer, certo? E ali a gente entra num certo paradoxo, né? Mas se Deus sabe tudo, Ele sabe até as nossas ações. Se Ele sabe como nós vamos proceder, onde está o nosso livre-arbítrio, né? Muito bem.
Freud. O que Freud achava? Não que eu acho que ele seja um grande mulher de ciência, mas ele teve um papel importante dentro do pensamento da humanidade. Ele achava que o consciente influenciava a tomar decisões. E Skinner, que foi o grande representante na minha opinião, o grande representante das escolas comportamentalistas, ele achava que toda ação nossa era oriunda de um automatismo. Aquela história, eu fiz algo que me deu prazer, eu tendo a repetir, é o seu comportamento de reforço. Eu fiz algo que me fez sofrer, é um reforço negativo, eu evito tomar aquela decisão novamente. Algo totalmente automático. Né? São essas as opiniões históricas, certo? A grande pergunta que eu deixo aqui seria: será que a nossa consciência, a nossa mente, ela age ou apenas observa o nosso cérebro tomar decisões? Alguém chegou já a pensar nesse aspecto, nessa possibilidade de nós, na realidade, não tomarmos as decisões que tomamos seria o nosso cérebro? Isso é algo bem complexo. Alguns autores levantam essa questão: seria o livre-arbítrio apenas uma ilusão? Nós temos a ilusão de que nós estamos comandando o nosso cérebro, mas na realidade quem comanda o que a gente faz ou o que deixa de fazer seria o nosso próprio cérebro, e a nossa consciência apenas observa aquilo ali? Bom, a neurociência tem tentado trazer explicações para essas perguntas. Antes só, eu gostaria de fazer uma breve introdução teórica aqui. Toda vez que a gente faz qualquer movimento no nosso dedo, no nosso braço, na nossa perna, ocorre uma alteração na atividade elétrica cerebral, precedendo essa movimentação, e essa alteração pode ser vista num eletroencefalograma comum, certo? Muito bem. Essa atividade a gente chama de atividade evento-relacionada. Então, eu vou mexer o dedo, alguns segundos, milissegundos antes de eu mexer esse dedo, ocorre uma alteração no meu cérebro, meio que predizendo o movimento que vai ocorrer no meu corpo. Esse cientista, que faleceu há pouco tempo, Benjamin Libet, lá da Universidade da Califórnia, uma pessoa extremamente respeitada, ele resolveu fazer um estudo, então, que era mais ou menos o seguinte: ele media exatamente o momento em que havia um movimento de um músculo, media exatamente o momento em que ocorria a atividade do cérebro elétrico, e ele pedia para o paciente olhar para um monitor, um relógio, e ele falava assim: você vai me falar exatamente o momento que você decidir mexer o dedo, certo? Era esse o experimento. Qual que era a hipótese? Olha, o paciente vai ter uma intenção de mexer o dedo. Então, vamos supor, eu tive a ideia de mexer o dedo às 16 horas e 53 minutos. Depois, em seguida, veio a alteração no elétron, e em seguida veio a movimentação. Essa é a hipótese inicial do estudo de Benjamin Libet. E o que foi observado? A alteração no eletroencefalograma precede o momento em que a pessoa tem a consciência da intenção de fazer o movimento. Isso é algo muito complicado do ponto de vista prático, porque o cérebro resolveu mexer antes da consciência do indivíduo, acusar que ele ia mexer, certo? Então, esses estudos de Benjamin Libet, eles começaram a apontar para a ideia de que o cérebro, ele age e a consciência observa. Esses estudos, eles foram replicados várias vezes em vários cientistas diferentes. Inclusive, é possível hoje, de acordo com as técnicas mais modernas de exames, determinar exatamente qual a área do cérebro que dispara antes da consciência ter a vontade de realizar o movimento. Bom, caminhando um pouquinho a mais dentro dessa questão das escolhas, do livre-arbítrio, eu estou trazendo problemas para vocês. Não se assustem, não, são problemas para vocês resolverem dentro do conhecimento espírita de vocês. Existe uma síndrome, chama síndrome de Williams, certo? Ela é uma deleção do braço longo de cromossomo 7, né, de apenas um deles, e ela dá uma síndrome clínica, inclusive com malformações cardíacas, alteração, dismorfias e
redução do QI, devido ele pensa afetar. E esses indivíduos eles têm umas características comportamentais muito interessantes. Primeiro, eles têm uma capacidade aumentada de reconhecer faces, e o que gera eles a serem hipersociais. Certo? Então eles conseguem fazer amigos com uma facilidade muito maior do que qualquer um de nós. Só que eles têm um comportamento de confiar cegamente nas pessoas. Eles não são incapazes de perceber as más intenções das pessoas. E são pessoas naturalmente boas. Vocês imaginam uma doença genética que causa bondade. Bom, e o oposto? Estudo publicado em 93, que eles conseguiram determinar, eles pegaram uma família enorme. Nessa família, essas pessoas que estão em verde escuro são pessoas que tinham um transtorno de personalidade antissocial, são pessoas ditas psicopatas, certo? Uma família enorme, um componente de agressividade enorme, certo? E eles, estudando essas famílias, eles conseguiram determinar que essas pessoas que tinham essas alterações de comportamento, eles tinham alterações genéticas específicas, certo? Então, é um gene causando a maldade na pessoa. Esse outro estudo, muito interessante, eles, primeiro ponto, né, acho que alguns de vocês têm essa ideia, que crianças submetidas a maus tratos, quando na infância, tem um risco maior de apresentar alteração de comportamento na idade adulta. Só que nem toda criança submetida a maus tratos vão apresentar alteração de comportamento, personalidade antissocial, agressividade, psicopatia. E o que vai diferenciar uma coisa da outra? Alguns estudos mostram que algumas mutações genéticas vão ser responsáveis por essa diferenciação entre o indivíduo que tem alteração de comportamento e ser um psicopata ou não. Quer dizer, alteração orgânica, estritamente orgânica, mensurável, causando uma anormalidade na personalidade da pessoa ser mais boa ou mais má. Certo? Algo todo completamente orgânico. Bom, aqui, isso foi um problema, acho que na conversão não está muito boa a tabela, mas vocês vão acreditar em mim. E as mulheres vão me matar vendo esses slides. Quer dizer, existe um gene, chama o gene do receptor da vasopressina. E hoje, esse estudo muito interessante, já foi replicado em outras ocasiões, mostraram que os homens que trazem mutações nesse gene, eles são muito mais propensos a ser infiéis, a trair no casamento e ter múltiplas relações. Né? Isso gera até uma brincadeira que as mulheres vão começar a pedir exame de DNA antes do casamento. Quer dizer, esse estudo especificamente em homens. O homem tende a ter mais esse comportamento. Mas então, quer dizer, uma alteração genética levando a uma alteração comportamental. Certo? Então isso tudo é questão da neurociência mostrando, olha, gente, a influência corporal é muito maior do que a original, ou seja, nessa briga mente-cérebro, o cérebro está ganhando. Certo? Hoje é possível prever se uma pessoa vai ser melhor do que a outra, mais agressiva, má, vai ser infiel, baseado em estudar exclusivamente a matéria. Certo? Bom, a controvérsia sobre a real existência do livre-arbítrio leva a conjecturas morais seríssimas, principalmente em relação à culpabilidade dos criminosos. Certo? A maioria dos artigos hoje que envolvem livre-arbítrio são publicados em revistas de direito. Certo? E essa é uma questão legal. Vamos ver isso aqui. Crocodilo, ataque veterinário de zoológico italiano, acaba morto pela polícia. Vocês acham isso certo? Matar um crocodilo porque ele atacou um veterinário? Mas por que não é certo? Porque o crocodilo tem livre-arbítrio. Certo? Ele age de uma forma totalmente mecanicista. Né? Ele achou que por algum motivo ele estava errado, foi lá e mordeu. Né? Você pode isolar o bicho para ele não atacar mais ninguém, tomar outras medidas a matar. Né? E agora? Se nós
levarmos em conta essa ideia que eu passei para vocês. A pessoa, ela é má por ter uma tendência genética magnífica. Obviamente, quem sou eu para responder essa questão aqui, certo? O que eu poderia dizer, até para acalmar os ânimos, é que o risco de punição atua no cérebro doente, entre aspas, o que é diferente, talvez não seja doente, como um fator a mais na determinação de escolha. Lembra que eu falei que as pessoas fazem escolha em curto, longo prazo, prazer, sofrimento? Então, é um elemento a mais. Se ele tiver ideia de que ele vai ser punido por aquele crime, pode ser que ele pense duas vezes antes de cometer, certo? Mas algo que eu não tenho dúvida é que existem casos em que, por maior que seja o risco de punição, principalmente naquele caso de Luciano, aquele senhor de teoria que eu mostrei aqui, ali o cérebro comanda de uma forma muito forte. Muito forte. Então, existem casos de psicopatia que a consciência ali é vítima, né? Do comportamento doentio do próprio cérebro. Bom, estudos são importantes para se determinar quais indivíduos estão em risco de desenvolver comportamentos socialmente inadequados e também para possibilitar um tratamento para tal condição. Obviamente, após profundas discussões éticas referentes à manipulação genética. Certo? Quer dizer, a gente está chegando num ponto em que eu consigo determinar uma regra de conduta, correta ou incorreta, de acordo com a normalidade genética. Certo? Primeira pergunta, seria isso algo tratável? Certo? Será que a gente conseguiria construir uma sociedade perfeita através da manipulação gênica? E os riscos da eugenia, já proposta por Adolf Hitler e companheiros? Certo? Então são questões éticas complicadas, mas que devem estar sempre à nossa mente, né, como soluções para os problemas que a gente encontra no mundo. Né? Eu acho interessante os espíritas terem ideia de tudo que está acontecendo aqui no mundo, né? Até para que consigam criar soluções dentro dos próprios sistemas de crença pessoais com esse tipo de coisa. Muito bem. Bom, avançando um pouquinho a questão da consciência. Consciência é algo muito complicado, certo? Existem inúmeras teorias. A enciclopédia de filosofia de Stanford, ele chega a falar que será impossível algum dia o homem criar uma teoria final para a consciência. Né? Bom, o que se acredita, assim, usando as últimas teorias, é que seria a consciência, do ponto de vista da neurociência, seria algo, um fenômeno biológico, certo? Em que a consciência, ela atua como se fosse um espectador observando o funcionamento cerebral. Mas isso é algo muito discutido. Não existe consenso nenhum ainda sobre o que é a consciência. Certo? Aí aquele meu segundo slide da apresentação de hoje. A gente está muito mais próximo de saber como foi a origem do universo em detalhes, muito mais próximo de saber replicar a vida de um computador do que saber exatamente o que se passa com a nossa consciência. Certo? Eu optei por não entrar em detalhes nessas teorias, até porque eu acho que foge um pouco do propósito da minha presença aqui. Eu gostaria de levantar um ponto. Eu propositadamente eu coloquei espiritualismo. Certo? O espiritualismo pode ajudar a neurociência a entender a consciência, né? Do jeito que estamos hoje. Será que tem algo a acrescentar? O espiritualismo, dentro daquele conceito de que é o contrário do materialismo, tem algo a acrescentar dentro do nosso conhecimento do que seria consciência? Bom, aqui tá bom, tá bom, desconfigurado. Bom, tem sim, tem muito a nos ensinar, porque existe um paradigma materialista que fala o seguinte: vamos imaginar o cérebro, vamos imaginar uma fonte de informação A e uma fonte de informação B. Se eu não tiver um meio físico de contato do B com o cérebro,
é impossível o cérebro ter qualquer informação sobre o B. Certo? Então o cérebro aqui ele vai ter informações sobre o A, mas não sobre o B, porque não há contato físico entre B e cérebro. Certo? Então o evento que está ocorrendo agora no Japão, nós só vamos saber se for alguém filmar e essa filmagem chegar para a gente, essa luz sair da televisão, chegar na nossa retina e a nossa retina chegar no nosso cérebro. Certo? Tem que ter um contato físico pelos paradigmas científicos atuais. Certo? Muito bem. Só que, e aí a ciência entra, ciência acadêmica habitual como a conhecemos, entra num problema sério, porque existem inúmeras evidências de quebra desse paradigma, certo? Que afloram a todo dia, já há muitos anos aparecem, mas continuam aparecendo com uma frequência impressionante. Que seriam os fenômenos psi ou paranormais, né? Estudos com telepatia, proposição, experiências de quase morte, experiências fora do corpo, estudos com visões antes de morte, as pesquisas sobre mediunidade, os chamados casos de reencarnação, marca de nascença, cura à distância e transcomunicações também. Eu vou entrar em detalhe de alguma coisa disso aqui. Bom, primeira coisa, estudo publicado na Archives of Internal Medicine, eles estão muito respeitados nos Estados Unidos. E o que eles mostram? Eles fazem um estudo, para quem está acostumado com ciência, seria um estudo de maior poder científico, um estudo randomizado, controlado, do efeito da prece intercessória nos pacientes admitidos numa unidade coronariana, certo? E o que se viu nesse estudo? Os pacientes que recebiam prece, eles tinham um prognóstico 10% melhor do que os indivíduos que não recebiam prece. 10% vocês podem pensar, é pouco. Dentro de estudos científicos, 10% é mais do que muitas das drogas que vocês tomam hoje para tratar algumas condições clínicas que vocês têm. Há uma quebra no nosso paradigma. Como uma prece pode atuar no cérebro, numa saúde do indivíduo localizada dentro do cérebro. Temos uma quebra aqui daquele paradigma que eu mostrei. Outra coisa, os estudos que abordam parada cardíaca, indivíduos que são capazes de, mesmo no momento de uma parada cardíaca, ter vivências vívidas, algo que vocês viram ficou terrível, né? Mas ter vivências bem reais sobre o que estava acontecendo ao redor no momento que houve a parada, certo? As estimativas que ocorrem até 20% dos indivíduos, de cada 5, dos indivíduos que sobrevivem a uma parada cardíaca em condições cognitivas aceitáveis relatam esse tipo de experiência. Olha, eu vi, eu estava flutuando, eu vi o que estava acontecendo, alguém me ajudou. Em alguns desses casos, esse relato é com uma riqueza de detalhes impressionantes. Por exemplo, o caso da Penrose Reynolds. Não sei se vocês já ouviram falar nesse caso. Ela tinha um aneurisma, numa região terrível de se operar, uma artéria muito delicada do cérebro. E para ser feita essa cirurgia, o que o médico, esse Michael Sabin, decidiu? Com a equipe. Bom, vamos induzir uma hipotermia grave. E na hipotermia grave eles fizeram uma parada, e ali naquele momento eles fizeram a cirurgia do aneurisma e depois reanimaram essa paciente. E a riqueza desse caso, a força como reporte desse caso é o seguinte: eles, durante toda a cirurgia, eles controlaram o grau da hipotermia do paciente com um eletroencefalograma. Então o eletroencefalograma estava isoelétrico, ou seja, era uma linha, não tinha uma atividade como a gente espera. Só para vocês terem uma ideia, uma forma de se constatar a morte cerebral é eletroisoelétrica, certo? Uma forma de se mostrar. Quando a gente vai pedir o exame de morte cerebral, uma das formas é fazer um eletro em vez de fazer, certo? Então, ela poderia estar, entre aspas, até considerada um quadro de morte cerebral. E ela, quando ela voltou da cirurgia, ela chegou para a equipe, olha, aconteceu isso, escreveu toda a cirurgia, passo a passo, inclusive fez desenhos dos instrumentais cirúrgicos que foram utilizados na operação, certo?
Era uma equipe de médicos totalmente céticos e pediram que eles ficaram realmente espantados, um dos casos mais citados da literatura sobre esse tipo de fenômeno. Esse é um outro estudo muito interessante, né? Na realidade, não sei se alguém gosta de jogar xadrez aqui. O nome desse jogador aqui é Viktor Korchnoi, né? Ele é não sei se está vivo ainda, não sei que esteja. Ele é um jogador russo que foi campeão europeu, um grande mestre internacional, né? E um grupo de cientistas propôs um teste com o médico. Olha, vamos fazer o seguinte: você é um médico, eu gostaria que você incorporasse o espírito de um jogador de xadrez e vou te pôr para jogar com um mestre internacional, né? Vamos ver o que vai virar desse jogo. O médium nunca tinha jogado xadrez, e mesmo que jogasse xadrez, eu jogo xadrez ocasionalmente, já estudei alguma coisa. Para você jogar no nível de um mestre como esse, você tem que estudar 10, 12 horas por dia de xadrez, né? E o que aconteceu? O jogo, o Viktor Korchnoi ganhou o jogo, né? Na realidade, o jogador foi o Marócles, que era um jogador húngaro, que morreu no início do século passado. Mas olha o que o Viktor Korchnoi falou. Durante a fase de abertura, o Marócles mostrou deficiência. O jogo é antiquado. Até mudei um pouquinho sobre aqui para vocês verem. Quer dizer, realmente é esperado. O jogador que faleceu há mais de 100 anos, ele teria um jogo antiquado em relação aos jogadores modernos. Tem que treinar no mundo espiritual, né? Por exemplo, e eu não sei se estava treinando. Mas devo confessar que meus últimos movimentos também não foram convincentes. Não estou certo de que ganharei. Isso é uma frase contundente. Tá? Ele compensou as falhas da abertura por um forte fim de jogo. Quer dizer, para um grande mestre falar isso, na minha opinião, só tem duas explicações para isso. Ou realmente baixou um grande mestre de xadrez, ou algum grande mestre de xadrez pelo mundo resolveu fazer uma frase. Certo? Seriam essas do que eu acho meio provável, mas tudo é possível um artigo final, né? Mas é um artigo muito interessante para mostrar de novo essa quebra, quer dizer, um conhecimento que o médium não tinha, de repente ele começou a ter outros paradigmas de novo. Estudos sobre Chico Xavier, existem alguns, né? Então esse do Carlos Augusto Perandoei, né, que publicou um livro, inclusive publicou na revista da Universidade de Curitiba, do Paraná, né? Em que ele faz uma análise técnica grafoscópica, certo? Em que ele conseguiu constatar com uma certa confiança técnica que realmente as psicografias tinham letras oriundas do mundo semelhantes ao do corpo, né? Quer dizer, mais uma vez uma quebra desse paradigma. Teoricamente um cérebro, uma pessoa viva, ele pode até criar e escrever a moda do outro, né? Mas se ele não tem contato com a caligrafia do que faleceu, teoricamente ele não seria capaz, não deveria saber copiar aquela caligrafia. E o Alexandre Karolyk, que falou hoje mais cedo, né? E tem uns estudos muito interessantes, né? Palhaço Noturno, no mestrado e também no doutorado dele com o X, né? E bom, só sublinhando aqui na conclusão, deixa enfraquecida a tese de Caxias, quer dizer, mas o momento em que a gente nota a quebra desse paradigma, quer dizer, como ele poderia ter a capacidade técnica que lembrasse aqueles outros autores. Quer dizer, seria algo impossível? Não, impossível não é. Okay? Mas se nós começarmos a somar todas as coisas, a gente começa a ver que é algo muito provável. Então, começa a aparecer para o neurocientista que se interessa para estudar essas coisas, começa a surgir algo assim. Só o que nós temos dentro da ciência atual não satisfaz, certo? Muito bem. Isso é um capítulo muito interessante, que valeria uma conferência inteira sobre isso. Os indivíduos que são capazes de recordar espontaneamente de vidas passadas, né? Os estudos do Dr. Ian Stevenson, que faleceu há poucos anos, ele era professor da Universidade de Virgínia, né? E ele era, sem dúvida,
nenhuma o pesquisador dessas áreas parapsicológicas ou espiritualistas ou fora do paradigma materialista era o pesquisador mais respeitado do mundo, certo? Com artigos publicados em revistas de altíssimo impacto, como o Lancet, por exemplo. E ele estudou milhares de casos, né, de crianças que afirmavam se lembrar de vidas passadas. Né? Existe uma possibilidade também de que isso não seja um fenômeno espiritual. Existe essa possibilidade, até uma teoria, que chama de teoria psicossocial desses fenômenos, né? Em que eles falam, olha, na realidade é a família que incentiva, a família que a criança fala uma coisinha, a família incentiva, vai lá, tudo mais, e aí a história começa a crescer e o caso começa a se destacar, né? Porém, existem casos que essa teoria não responde também, tá? Que casos seriam esses? Os primeiros seriam os casos de marca de nascença, né? Em que existem relatos muito precisos das alterações que o indivíduo tem ectoscópicas no corpo físico com a causa mortes ou acidentes graves ocorridos na vida passada, certo? Então, isso tem o Dr. Ian Stevens publicou um livro que é desse tamanho, com 2 volumes, só estudando esses casos. São casos muito interessantes. É algo assim, para a ciência acadêmica, desculpa usar esse termo repetido, eu não vejo nenhum melhor na minha mente, é algo difícil de aceitar, mas realmente o corpo de evidência que ele traz é algo considerável, certo? E mais forte do que esses casos, são alguns casos que eles têm em que eles chegam numa família, a criança relata a existência de uma vida passada, com detalhes, e muitas vezes ela se comunica em línguas que aquela família desconhece, um fenômeno de xenoglossia, certo? E também, muitas vezes, eles pegam aqueles dados e aí o investigador, no caso do Ian Stevenson, o Jim Tucker, que é um servidor do espaço deles, ou do espaço dele, ou outros, vão atrás daquelas informações, muitas vezes 800, 1000 quilômetros de distância, e depois de muito trabalho eles conseguem checar a acurácia das informações, né? Então, existem casos de xenoglossia, no caso dessa criança em Marcó, e esse caso que é muito interessante, né? De uma criança que a família chamou o pesquisador coletou a história, e ele teve um trabalho enorme para conseguir juntar todos os dados, mas ele conseguiu. A criança falava que tinha sido uma pessoa que tinha falecido há em torno de 40 anos antes, então não era fácil ele remontar todos os dados. E ele, independentemente, ele conseguiu juntar todos esses dados. Posteriormente, isso montou uma evidência muito, muito forte a respeito da ocorrência desses fenômenos. Mas, infelizmente, esses casos em que os relatos por escrito são feitos antes do contato com a família do falecido são poucos, né? Então, nós temos aqui, na Universidade de Virgínia, tem 2.500 casos registrados desses reportes, né, de casos tipo de reencarnação, e apenas 33 a personalidade foi identificada só depois, com auxílio de pesquisa, trabalho de campo e tudo mais. Mas são casos que têm uma evidência muito forte, são casos muito interessantes. Bom, o trabalho do Dr. Michael Percy, do Canadá, que hoje seria, na minha opinião, a pessoa que mais publica no mundo, dentro da área da parapsicologia. E ele eventualmente tem estudado muito a função cerebral desses indivíduos sobre estados alterados de consciência. E aqui ele faz um estudo muito interessante será que é médium, eu poderia falar, ou um parapsicólogo, não sei, Ingo Swann, né? É uma pessoa que tinha a capacidade de ter visão remota, então ele olhava, ele conseguia descrever cenas que estavam acontecendo em outros locais, onde não há um contato físico, porque dentro daquele paradigma A e B, né? Então ele conseguia descrever o que estava acontecendo no B, sem contato físico. E o Dr. Pensinger, durante
algumas dessas sessões em que ele tinha esse episódio de visão remota, ele fez um eletroencefalograma desse indivíduo. E naqueles momentos, o indivíduo ele tinha uma alteração considerável da atividade eletroencefalográfica. Né? Quer dizer, é possível que um visualizador remoto ele consiga fraudar de alguma forma, dependendo da rigidez com que é feito o estudo. Mas fraudar o eletroencefalograma é algo mais complicado. Né? Então, é mais uma evidência de quebra desse paradigma. Né? Esse estudo foi publicado na Nature, tá? Em 1974. A Nature, para quem não sabe, é uma das 2 revistas científicas mais importantes do mundo. Certo? E ele fazia experiências com visão remota. Dava um alvo e o indivíduo tinha que tentar adivinhar qual que era o desenho. Certo? Então, em alguns casos, o alvo era essa e a resposta foi essa. Né? Algo muito parecido. Certo? Alguns já era um pouco mais distante, né? O alvo tinha uma resposta não muito relacionada, outra não, e uma terceira que já há uma possibilidade razoável, né? E ali, olha só, alvo, resposta, quer dizer, algo próximo, né? Então, o estudo que nós olharmos à primeira vista, olha, se você olha isso aqui e fala, realmente isso é inquestionável, quer dizer, é uma prova contundente de que há uma informação passando de B para o cérebro ali, está tendo uma quebra e ponto final. Né? É publicado numa revista muito boa, talvez uma das melhores do mundo. Quer dizer, metodologicamente, aparentemente foi algo muito bem feito. O problema, quem que é essa pessoa aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Uri Geller, tá? Que é uma pessoa muito debatida dentro dos meios parapsicológicos, né? Que conseguiu ganhar muito dinheiro às custas disso aqui. Então, algo que a gente acaba vendo essas coisas e fica os 2 pés atrás. Será que houve alguma fraude no público? Esse estudo já é algo mais... a gente fica mais assustado quando vê esse estudo, né? Esse estudo foi feito pelo Stefan Schwartz, foi apresentado em vários eventos. Né? O primeiro evento que foi apresentado foi em 1980, no encontro anual da Sociedade Americana de Pesquisa em Neurologia. Né? E o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas que tinham a capacidade de visão remota, deram um mapa para essas pessoas e falaram: preciso que você descubra onde tem um prédio enterrado aqui nesse lugar. E eles fizeram esse estudo pareado com instrumentos habituais que a arqueologia utiliza, certo? Que é detector de metal, tem uma variedade de várias coisas que eles usam para tentar detectar prédios ou estruturas enterradas. E foi uma área que a arqueologia, os instrumentos habituais da arqueologia, falou o seguinte: olha, aqui não tem nada, certo? E inclusive foi das pessoas que eram parte da equipe, era o titular da parte de arqueologia da Universidade de Alexandria. Passou por vários trabalhos bem publicados na área. Né? Então, eles tinham um mapa, né, de uma região muito grande, de uma forma, eles tiraram figuras, qualquer item do mapa que pudesse dar uma dica para o visor remoto. O visor remoto dava basicamente isso aí. E o visor remoto, em Lourdes, fazendo a avaliação deles, apontou uma região. Um mapa que não tinha dica, era possível até fazer a localização exata, baseada em dados longitudinais por esse mapa. Então eles tiveram que ir no local que o visualizador remoto foi para assim: olha, é aqui. E o que aconteceu? Eles começaram a escavar nesse local, encontraram o prédio de baixo. Né? Quer dizer, isso é algo meio assustador. A forma como está descrito o artigo não dá muita margem para outras interpretações. Né? Uma conversa que a gente teve com o autor do artigo, a pergunta que nós fizemos foi: por que você não publicou isso? Né? Porque na ciência a gente espera que se publique o trabalho do tempo. Né? E aí ele disse que submeteu esse artigo para 2 revistas e nenhuma das 2 existe um caminho assim, quando você submete um trabalho científico. Cai na mão do editor da revista, o editor vê se o artigo é apropriado ou não para publicação, e se ele acha que é apropriado, ele manda para
2 colegas seus revisarem, que chama-se revisão por pares. Eles vão revisar o artigo se achar que aquilo lá tem fundamento público. Se precisar mudar alguma coisa, eles pedem para mudar, e achar que depois, não, realmente não tem por que publicar, eles mandam de volta. Das 2 revistas que eles submetem esse artigo, a nenhuma das 2 o revisor deixou passar para a segunda fase, certo? Então, talvez um problema aí em relação ao próprio método científico, que às vezes tolhe muito essas formas alternativas de conhecimento, né? Por isso, se a gente conseguisse avançar nesse campo, a quantidade enorme de descobertas poderia ser feita, né? O mesmo grupo do Schwartz, ele publicou mais recentemente um outro estudo em que ele dá para os visualizadores remotos, é que eles usam o termo remote viewers, né? Visualizadores remotos, um mapa do oceano, numa região lá da costa da Jamaica, e pede para eles localizarem um navio específico que teria naufragado lá na época de Colombo, e eles conseguem localizar esse navio. Muito interessante, as replicações desses estudos são algo mais fácil, mas muito mais difícil de ser fraudado que aquele estudo do Uribe. E o Dr. Pessinger publicou um estudo em que ele mostra alterações eletroencefalográficas em indivíduos que estavam fazendo uma tentativa de fazer telepatia e que mostraria uma evidência desse tipo de conexão, né? Porém, infelizmente, e aí eu vou ter que dar uma acelerada aqui para concluir, todos esses estudos que eu mostrei, eles ainda são repletos de falhas, certo? Quer dizer, erros metodológicos, o próprio pesquisador, isso é um fato, hoje ele pode interferir inconscientemente nos resultados, né? Se ele quer, deseja um determinado resultado, o fato dele desejar pode fazer com que esse resultado seja alterado, né? Pode ocorrer intervenção consciente dos pesquisadores, né, que a gente chama de fraude, né? E o simples acaso pode determinar uma significância estatística que na realidade não existe, né? E na ciência a gente acaba aceitando uma chance de 5% desse acaso dar uma significância estatística, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, o Dr. Pensinger na minha opinião, a pessoa que mais publica hoje no mundo a respeito de paranormalidade e esses fenômenos. E esse estudo mais recente dele, de 2009, ele publicou mais uma série de problemas metodológicos e de descritores do estudo dele, né? E eu, na época, eu fiz uma carta para ele. Escrevi: olha, professor, está acontecendo, o senhor publicou esse trabalho, mas eu gostaria de saber isso. Se você fez todos esses seguiu alguns passos, por exemplo, correção de Bonferroni, algumas coisas são realmente muito importantes para que aquele trabalho tenha realmente uma significação, né? E aí a resposta que ele me deu: Dr. Rodrigues, são questões interessantes, mas eu te encorajo a você replicar os experimentos no seu próprio laboratório. Mais nada. Nesse caso, a gente fica um pouco decepcionado, a gente esperaria um pouco mais, né? Mas, basicamente, é isso. Vamos passar para as conclusões, né? São 3. Né? Primeira conclusão: embora a neurociência tenha avançado vigorosamente nos últimos anos, ainda há um debate sobre a existência do livre-arbítrio e a natureza da consciência. Nota-se, porém, que a tendência da neurociência atual é acreditar que tanto a consciência quanto o livre-arbítrio são processos estritamente materiais e cérebro-dependentes. Né? Evidências científicas oriundas dos estudos com experiência de quase morte, cura à distância, visão remota, casos tipo reencarnação e telepatia, podem sugerir uma quebra no paradigma materialista a respeito da consciência. Ressalta-se, porém, que a maioria desses estudos apresenta fases metodológicas que precisam ser corrigidas, além de replicação independente. Essa é a base para que a gente comece a ter uma aceitação maior desses estudos, né? E aqui a última conclusão, que eu deixaria aí como um incentivo aos espíritas, né? É necessária a realização de mais estudos com metodologia adequada, avaliando a ocorrência, potencialidade e limitações dos fenômenos sensoriais, dentre eles o fenômeno mediúnico, né? E aí entra os espíritas, né? Mesmo que o espírita não seja o pesquisador, se ele é médio, ele pode ser voluntário para ser pesquisado, né? Que eu acho que o espiritismo pode caminhar mais, certo? Eu queria agradecer, acho que nós acabamos, o tempo acabou também, e agradecer a atenção de vocês. Obrigado.